Se nós vamos colocar a crise de saúde com a crise econômica, com a crise política, com a crise ética, com a crise educacional que nós estamos tendo, existe uma metacrise, que para mim é o grande problema, é a falta de concepção de Estado e de cidadania no Brasil. Paradoxalmente, lá por dezembro, início de janeiro, nós vivíamos um momento de muita esperança, de muito otimismo, principalmente econômico, alavancado nas pessoas que acreditavam que as reformas dariam um outro horizonte, até mesmo de investimento no longo prazo para o Estado brasileiro. Ainda tem uma visão um pouco cínica disso, a ideia de que resolvendo a economia a gente resolve a sociedade, eu acho um equívoco. Você tem que resolver a sociedade e colocar a economia em função disso. Então, via com bastante pessimismo. Desde o início, a minha preocupação com o que ia acontecer no Brasil, porque a gente é brasileiro, a gente conhece, né, parcialmente que seja, mas a gente conhece as pessoas do nosso país, é de que aquelas medidas que a maior parte dos países estava não apenas implementando, mas garantindo a implementação, muitas vezes com polícia na rua, que isso não ia acontecer no Brasil e que não ia acontecer parcialmente pela nossa falta de disciplina social, mas também por questões ideológicas. Uma coisa que me chamou a atenção foi como as pessoas no Brasil, logo no início, elas não acharam que o que estava acontecendo era um problema do Estado. Aí, claro, quando a gente vê o presidente dizendo "e daí?", é apenas a materialidade do que já está na cabeça de muita gente, porque elas não esperam isso do Estado, elas não esperam também que elas tenham algum direito correspondente. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Na realidade, nós vivemos uma falta de Estado dramática em termos de liderança, em termos de coordenação, mas isso é histórico. Essa questão do Estado é a questão central. A questão do cidadão entender que faz parte, que na verdade existe um destino conjunto das pessoas como país e que para isso o Estado tem que funcionar. Agora, claro, é necessário, a gente precisa começar a falar de reforma tributária, precisa fazer os ricos pagarem impostos mais no Brasil, a gente tem uma regressividade inadmissível nas taxas, mas precisa também tirar os privilégios, né? Fazer com que exista uma redução de hiato de salário entre os mais pobres, os funcionários públicos, que são a grande maioria que ganham pouco no Brasil, e alguns que ganham, que usam do seu poder para ganhar muito. Nós dependemos muito das previsões que os epidemiologistas estão fazendo. Mas se essas previsões forem corretas ou aproximadamente corretas, nós vamos ver muitas coisas que nós não gostaríamos de ver, já como as valas comuns, mas uma potencialização daqueles problemas que nós estruturalmente temos, e isso pode levar a problemas sociais muito graves. Muitos filósofos no mundo, de países diferentes, acham que vai continuar um pouco assim, negócios como sempre, né? O business as usual. Então, tem vários que acham que agora é o momento, que alguns países têm uma onda de solidariedade, outros países, como o Brasil, nem tanto, mas que, passado isso, as pessoas reagem muito àquilo que é do momento e que se volta às coisas como eram antes. Dentro dessas possibilidades, talvez a possibilidade de continuar como estava não seja tão má. O setor da saúde está mudando dramaticamente, o setor da educação está mudando dramaticamente, o trabalho está passando a se organizar, aquelas mudanças de inteligência artificial que já estavam previstas, elas vão acontecer com muito mais velocidade agora, as pessoas estão perdendo medo da interface do computador, isso está mudando maneiras de produção. O fato dos países agora se encontrarem não preparados vai levar a um movimento reverso ao outsourcing, né? Ou seja, toda coisa vamos delegar para os chineses fazerem agora do ponto de vista da segurança da saúde pública, isso está mudando dramaticamente, mas segurança alimentar também é uma grande questão.
Um dos perigos disso é o nacionalismo. Essa questão da proteção social, a questão da tecnologia, a questão de serviços públicos que precisam de escala, usando tecnologias de inteligência artificial, toda a questão do planejamento dentro das fronteiras dos países, isso está mudando. E acho que o Brasil vai comer esse mingau meio que de segunda mão, assim. Pelo fato da nossa crise ser tão dramática, a gente não vai aproveitar, não vai se apropriar de todo, né, disso que está acontecendo, e a gente vai pegar quando essas inovações vierem de outros que estão fazendo. Eu lamento muito que empresários brasileiros e grandes lideranças brasileiros não vejam, é que você precisa de uma sociedade forte para ter uma economia forte. Você não necessariamente através de uma economia forte, se você não tem uma distribuição, você vai ter uma sociedade forte. Todas as sociedades extrativistas, coloniais, inclusive com uso de mão de obra, eram as economias muito fortes, mas as pessoas viviam muito mal. Acho que a esperança de passar pela dor, que é reivindicar, na realidade, essa alteridade, esse sentimento com o próximo, é a única esperança que a gente tem. Acho que a cabeça ideológica e política das pessoas, ela está feita. E você precisa de algo muito radical, algo quase próximo a uma experiência pessoal, para que as pessoas mudem de opinião. Infelizmente, essa pandemia pode dar isso. A gente passou por uma onda de liberalismo que levou até o neoliberalismo, no qual o seu indivíduo é o máximo. E agora a gente está pagando por isso. A gente está pagando por sociedades nas quais as pessoas não conseguem se enxergar além da sua individualidade. Então, ir além, né, da minha individualidade, talvez seja essa a frase, ir além da minha individualidade na contribuição desse futuro que a gente espera que seja melhor, talvez seja a minha grande ambição.